Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimulados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se revestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Que bênção é a comparação! Porém, mais do que comparar, é a imagem que o Espírito é do vento, porque o Espírito Santo é vento, é sopro, e você sabe o que o vento faz. O vento leva e traz, o vento traz a agitação do ar e leva as coisas para lá e para cá. O homem que nasce do Espírito é conduzido pelo vento do Espírito. Ele não fica dentro daquilo que é previsível, humanamente falando, mas deixa-se conduzir pela graça. O homem do Espírito não é cercado de incertezas, nem vive de incertezas, mas vive da fé, é conduzido pela fé. Dia após dia, deixa-se guiar pelo Espírito. Não é que a pessoa é sem identidade, pelo contrário, ela assume uma identidade espiritual, assume a identidade de homem, de Deus, e se deixa conduzir por Deus. O homem e a mulher que nascem do Espírito, hoje, ficam magoados e chateados, mas mergulham no Espírito e respondem com o perdão e a misericórdia. Hoje, não gostam mais dessa pessoa, mas revêem no Espírito aquilo que está dentro deles. Não é aquela pessoa volúvel, mas é a pessoa dócil, porque se deixa conduzir pelo Espírito.
É dessa graça que precisamos, a graça de nascermos do Espírito para sermos conduzidos por Ele. E o Espírito é o vento incessante, ele não cessa de soprar, de inspirar e de criar. Às vezes, vemos pessoas que estão desalentadas, desanimadas, sem criatividade e sem saber o que fazer. Não se entregue ao desânimo, não se entreguem a essa monotonia. Ainda que passemos por momentos monótonos, ainda que passemos por momentos sem saber o que fazer, deixemos o Espírito refazer a nossa cabeça, nossa mente, nossos sentimentos. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito. O Espírito traz criatividade, luz e direção. Ele reinventa aquilo que já foi inventado, recria aquilo que já foi criado. O Espírito sopra o novo de Deus, porque essa é a graça que recebemos. Quem se deixa conduzir pelo Espírito é conduzido para o novo de Deus, e Deus faz nova todas as coisas em nossa vida quando deixamos que o seu Espírito remova aquilo que não é dele e traga sempre o que é de Deus para dentro de nós.